canto dos passarinhos, no campo, no ar e na flor, a vida está repetindo, louvado seja o Senhor. A vida está repetindo, louvado seja o Senhor. Nascer, morrer, renascer, é na verdade a lei. O trabalho aperfeiçoa, crescei, crescei, crescei. A vida continua aqui no além. Nosso céu é a consciência, trabalhando no bem. Nosso céu é a consciência, trabalhando no bem. Boa noite, gente. O texto que eu achei aqui é o do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz. Perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas enxerga os defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar os entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles deva ser a felicidade que procuram sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim, como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscarmos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante e, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os nossos inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Falando de amigos espirituais, os nossos amigos, e entre amigos é sempre bom estar, não é? Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento, agradecer a Deus por mais uma noite, a Jesus Cristo, aos amigos espirituais, pelo infinito amor e infinita compreensão. Pedir que abençoe cada família aqui representada, que abençoe as pessoas que estão necessitando nesse momento de um amparo seja físico ou seja espiritual, nesse momento que nós passamos. Que as luzes presentes possam resplandecer nos corações que necessitam do Cristo e naqueles corações que necessitam ainda aprender a repassar o Evangelho da forma correta. E que todos nós possamos aprender muito essa noite. E que a amiga que conduzirá o estudo dessa noite seja muito bem incluída, que seja igualmente abençoada por Cristo nosso Senhor e pelos amigos espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Ana Valquíria. Oi.
Boa noite, meus irmãos, para quem ainda não viu, ainda não me viu, né? Que tudo esteja na paz, que nós possamos ter uma noite realmente, como o nosso irmão falou, de reflexões, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual, nossa evolução moral. Pegando um gancho aí na palavra do nosso irmão, eu quero fazer uma colocação muito importante. Olha quantos amigos nós temos. Em primeiro lugar, o nosso Pai Maior, né? O Deus como nosso coordenador de tudo, como tudo para nós, nossa vida, nosso tudo. Jesus, nosso mestre, que nos conduz a cada instante, nos coordena nosso planeta, faz tudo que nós precisamos, está sempre do nosso lado. E mais isso aí, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. E ainda temos os amigos, nessa mesma classificação, materiais, os nossos amigos encarnados. Olha coisa boa que nós temos para recorrer na hora da nossa necessidade, na hora das nossas dores, na hora das nossas alegrias. Nós, apesar das dificuldades que passamos nesse planeta, no momento, passamos desde a nossa encarnação, nós somos abençoados, nós somos privilegiados de tanto recurso que nós temos para conviver com essas dificuldades de maneira correta, como manda a doutrina espírita. Porque estamos cercados de amigos, cercados de anjos protetores, cercados de amigos simpáticos, cercados de amigos encarnados. Deus no nossa vida, Jesus nos ajudando. Olha como o privilégio nosso é grande. E nós temos que agradecer e levar em conta, e agradecer e louvar todos os momentos da nossa vida, de Deus nos estar nos ofertando essa ajuda, essa força, essa glória que nós temos de tê-lo, oferecer a nós, endereçar a nós um anjo, preste atenção, um anjo para nos orientar, um anjo para nos guardar. Só que acontece o quê? Pelas nossas imperfeições, muitas vezes, nós esquecemos de pedir socorro. Olha, tanto amigo, e nós, às vezes, nos sentimos sozinhos. Já repararam isso? A maioria de nós, muitos de nós, talvez não a maioria, mas muitos de nós, de vez em quando se sente sozinho. O planeta, no momento, está vivendo essa situação difícil. Tem pessoas com problemas graves, né? De doenças mentais, de problemas de adaptação à nova situação que nós estamos vivendo, porque se sente sozinho. Procura médico, né? Procura tudo quanto é recurso, porque está se sentindo sozinho. Quando, na realidade, nós temos essa pleia de ajuda que nós podemos recorrer. Está meio difícil hoje minha garganta. Bebe água, meu filho. Cadê a água? Eu bebo quase uma caixa d'água por dia, mas estou bebendo mais. Então, nós agradecemos esse privilégio que temos de receber essa ajuda que vem do alto, para que nós possamos nos orientar e nos ajudar. Como nós não podemos, como professora não pode, e todo mundo que explica algum assunto, coloca alguma verdade, né? Tenta colocar, não pode começar de vez no assunto, sem antes encontrar um caminho, a não ser quando está iniciando ou finalizando, né? Mas aqui a gente colocou a questão que nós temos em conta hoje, nós vamos primeiro dar uma olhadinha pequenininha na questão da semana passada, que diz assim, olha, das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida, olha só, e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então, nós podemos confiar plenamente em pedir ajuda ao nosso anjo de guarda, porque ele é um espírito superior que está acima da nossa elevação. Ele foi designado pelo nosso Pai, pelo mundo espiritual, a quem de direito, para que nos acompanhasse em toda a nossa vida, em toda a nossa encarnação, nos acompanhasse enquanto nós vivermos. Então, é um espírito superior, acima da nossa condição de superioridade e de muitos outros espíritos, como os espíritos simpáticos,
os espíritos familiares, que têm por nós uma afinidade, têm por nós um compromisso, têm por nós um carinho, mas não têm a perfeição do nosso anjo guardião. Por quê? Eles vivem conosco mais ou menos na nossa realidade, na nossa situação, na nossa evolução. E mais ou menos pensando como nós, às vezes até com atitude que não seria tão bom para nós, nos ajudando de uma maneira que, às vezes, passado algum tempo, a gente vai perceber que não seria aquela melhor solução. Mas o nosso anjo de guarda, não. Nosso anjo de guarda, ele está em nível superior, então ele apresenta para nós situações de grande valor. E que muitas vezes a gente não ouve, a gente não chama por eles, e eles aí aguardam a oportunidade, se afastam e esperam que nós os chamemos de novo na hora da nossa necessidade. Né? Eles não sofrem com isso, porque eles já estão num grau de elevação, já entendem a nossa situação, a situação do mundo em que estamos habitando, que não teria condição de ser diferente, mas se afasta e aguarda a nossa, outra vez, oportunidade de nos chegarmos a esse irmão, a esse anjo. E ele retorna como um pai perfeito, que retorna sempre quando um filho precisa dele. Né? Muitas vezes a gente fala com nossos filhos as coisas, eles não nos ouvem, se afastam, vão tomar as atitudes que eles acham, e nós ficamos aguardando. Quando eles resolvem voltar, quando eles resolvem achar que foi bom que nós falamos, foi bom que nós ensinamos, eles retornam a nosso convívio, retornam a nossos conselhos, e a gente os aceita de volta, como todos os filhos pródigos, né? A gente aceita de volta e com toda boa vontade outra vez de ajudá-los. Assim é o nosso anjo do guardião. É como se fosse o nosso pai, um pai superior que tem todo acesso ao mundo espiritual melhor e que tem toda a condição de nos passar conhecimento melhor. E aqui, continuando essa questãozinha, ainda diz assim, ó, existem espíritos familiares, espíritos simpáticos, né, e o mau gênio, fora do nosso protetor, do nosso anjo de guarda. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes seres úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. É o que nós colocamos. Os familiares são os nossos familiares, realmente, como o nome já diz. Estão ligados a nós por amor, por sentimento de laços familiares. Mas eles têm pouca possibilidade de nos ajudar com a perfeição, com a certeza, como o nosso anjo de guarda. Os espíritos simpáticos, a mesma coisa, são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gosto e de sentimentos. Então, por semelhança. Então, se nós estamos num planeta onde nós temos muita dificuldade com todas as situações, as nossas semelhanças com os espíritos simpáticos são mais ou menos relativas à nossa condição do planeta. Então, que nós estamos, né? A elevação moral que nós estamos. Então, muitas vezes, essa afeição desses espíritos, essa atração que tem por nós, nem sempre são as melhores coisas que eles podem fazer por nós. Ainda não está em condições, né? Apesar de amor, apesar de gostar, apesar de ter boa intenção, mas está vivendo mais ou menos no mesmo patamar que nós estamos. E o mau gênio, a esse que é o pior, né? É um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Aí vem a nossa responsabilidade nessa situação. Todos esses espíritos são chegados a nós pela nossa vibração, pelo nosso sentimento, pela nossa evolução. Até nosso anjo de guarda, ele aguarda o nome já diz, né? Ele aguarda pelas nossas solicitações. Então, depende de nós também a ajuda que vamos receber. E o mau gênio também. Desculpa aí, gente, hoje está difícil. O mau gênio também se acerca de nós pelos nossos maus pensamentos, pela nossa vigilância. Aí nós perguntamos, existe condição de afastarmos de nós esses maus gênios? Esses espíritos imperfeitos que nos trazem tanta ainda compromisso para a nossa encarnação? Existe. De que maneira? A nossa vigilância constante, a nossa oração permanente, né? Nossas preces,
E, acima de tudo, o nosso autoconhecimento. A gente procurar nos conhecer para poder, então, começar a tentar vencer as nossas dificuldades. Porque só através do autoconhecimento é que nós vamos saber quais são as nossas imperfeições e a maneira como a gente pode começar a lutar contra essas imperfeições. Então, esse mau gênio, ele está junto de nós na proporção da nossa elevação moral, na proporção da nossa dificuldade, da nossa elevação. Aí vem a perguntinha de hoje, que ela diz assim: é sempre bom lembrar, não sei se já falei no comecinho, mas vou repetir, nós temos que estar felizes e satisfeitos, nos sentir abençoados, porque recebemos a misericórdia divina de estarmos cercados desses irmãos que nos ajudam. Só compete a nós nos achegar a esses irmãos através da nossa elevação moral, do nosso autodescobrimento, né? Nosso autoconhecimento, para nós termos essa ajuda necessária para essa caminhada tão difícil. É bom a gente lembrar também, aqui mais para frente nós vamos ver isso, acho que aqui na 518. Todos os lugares que nós estamos, cidades, países, lugares ecológicos, todos os lugares do planeta, todas as situações do planeta, existem irmãos, né? Existem irmãos, uma pleia de espíritos amigos, de protetores, de espíritos que tomam conta daquele planeta, na Terra, na nossa pátria, em outros países. Cada um tem o seu intercessor, cada lugar tem o seu amigo espiritual, cada lugar tem o seu protetor que cuida daqueles irmãos. Vamos ler, então, aqui, 516. Valquíria, deixa que a gente vai lentete para cada um ir lendo, que aí já dá um refresco na sua garganta também, pode ser? Pode, tá difícil hoje. É isso que eu ia falar. Desde manhã que eu estou assim. Vou ler aqui essa 516. Então, tá bom, eu agradeço. Tá. Vamos lá, 516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, não é uma coisa comum, né? Encarnar a fim de ficar mais perto do seu protetor, né? De acompanhar a pessoa. Mas, às vezes, acontece, né? De um protetor, um espírito encarnar para ficar mais perto, ou passa para outro. O mais certo é passar para um espírito que não são simpáticos, né? Os gênios, mau gênio, tá vendo, gente? Nosso bom e mau gênio. Nós temos os dois lados, como nós sabemos, né? Nós temos o bom e temos o mal, dependendo da nossa evolução, da nossa vibração. Eu, no meu conceito, assim, talvez não esteja certo, mas eu tenho essa coisa comigo. A gente sempre tem um lado bom, tem o bom. Tudo que é bom, Deus nos dá o bom. O mau gênio é aquele que nós atraímos para nós com as nossas imperfeições. Então, o bom está sempre conosco. Ele só se afasta quando nós damos lugar a sentimentos mesquinhos e damos oportunidade aos maus espíritos nos acompanhar e nos assessorar de uma maneira tamanha que nos prejudica a nossa elevação moral, prejudica a nossa caminhada. Então, como a gente ensina as crianças, tudo que é bom foi Deus que fez. Tudo que é ruim foi o homem que fez. Não é assim que a gente fala? Para as crianças entenderem melhor como que Deus age conosco e como que as coisas ruins acontecem. Então, a gente coloca sempre isso. Olhou uma coisa, tá bom, é bonita, da natureza, foi Deus que fez. Olhou uma outra coisa, é coisa ruim, que você não sabe de onde saiu, você não sabe de onde partiu, quem destruiu, quem matou, quem roubou, quem machucou. Coisa ruim é do próprio homem. Então, eu tenho essa opinião comigo. O nosso lado bom, todos nós temos, está dentro de cada um.
todos os valores, toda a centelha divina que foi colocada em nós. Então, se nós tivéssemos nascido, agora nós estamos aqui que precisamos, né? Mas quando nós tivermos condição, todos esses valores serão brotados de nós, e nós, então, vamos caminhar para a perfeição. Quem sabe, daqui a não sei quantos bilhões de anos, seremos também anjos de guardiões, né? Anjos de guarda. Porque todos os nossos anjos de guarda começaram na caminhada, no comecinho. Ninguém se eleva de uma maneira rápida, né? Todos os espíritos caminham dentro da sua elevação moral, dentro da sua possibilidade, até chegar à perfeição, anjo, arcanjo, né? E todos os espíritos iluminados. Nós, então, também poderemos chegar um dia, não um tempo, não se sabe como. Como tempo nessas situações espirituais, nós também não podemos avaliar, às vezes não é tanto impossível para nós ainda, né? Talvez ainda consigamos, ainda, de alguma forma, no retorno ao planeta, se a gente merecer, quando merecer, a gente, então, trabalhar também para tirar de dentro de nós esses valores, essas verdades, que nós já sabemos que elas existem, mas não conseguimos ainda libertar de dentro de nós essas situações difíceis, porque estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece ainda, onde as coisas difíceis prevalecem, e toda a atmosfera do globo, toda a vibração espiritual ainda é de uma forma ainda um pouco pesada, ou até muito pesada, não sabemos, e nós estamos envolvidos nessa atmosfera. Se estamos envolvidos nessa atmosfera, possivelmente, muita coisa dessas situações vividas, nós ainda absorvemos. Por muito que nós nos esforcemos para conseguir nos elevar, né? Elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento, nos vigiar, isso tudo que nós sabemos e nos esforçamos para fazer, e estamos envolvidos nesse peso da atmosfera. O planeta está doente. Os irmãos espirituais que aqui habitam, que aqui estão, que aqui nos envolvem, estão doentes, são irmãos necessitados de nossa ajuda. E muitas vezes nós ainda não percebemos isso. Nós julgamos, né? Nós queremos que tenha punição para determinadas situações, né? Nós não ficamos felizes com a desgraça alheia, mas às vezes a gente não se toca com a felicidade de um determinado grupo de pessoas, ou até por uma ou duas pessoas e mais por outros. Isso tudo faz parte da sintonia que o planeta está vivendo. E é preciso que nós continuemos nesse trabalho que nós estamos, como todas as outras pessoas que também se esforçam para isso, independente de ser espíritas ou não, para que o planeta, né, vai tirando essa nuvem e os espíritos que estão retornando, que estão chegando, que estão reencarnando, que ainda irão reencarnar, encontrem seja o espírito com mais elevação, que tenha já conseguido superar alguma dificuldade, e o nosso planeta se torne um planeta mais leve, né, com a vibração mais adequada, e que nós possamos trabalhar esses valores que temos dentro de nós. E vamos agradecer também a Deus se conseguirmos retornar ao planeta com ele, quando ele estiver regenerado, né? É essa a nossa vontade, nosso esforço que estamos fazendo. E esses espíritos... Oi, querido. Oi. Não, assim, a pergunta aqui, quando ele fala, né, dos maus gênios aqui, né, esse mau gênio que ele fala aqui, eu entendo, e eu até li aqui naquela explicação do Miramês também, esse espírito, né, de mau gênio, ele não tem essa autorização ou capacidade de encarnar, né? Porque não vai encarnar para poder ser fazer mal ao outro, né? A missão dele encarnar é a missão dele fazer as pazes com quem está aqui na Terra, melhorar, né? Se elevar. Melhorar, não vai ser para ele. Então, assim, quando ele disse assim, às vezes isso se dá, mas por esse mau gênio, né? Não acredito que isso seja dessa forma, né? Sim, tá. Concordo sim, Alessandra. Muito boa colocação, tá? Vamos passar para a segunda, então? Você vai ler? Lê para a gente, faz favor, para mim, né? Leio sim, pode deixar. Melhorou um pouquinho agora, mas mesmo assim lê. Isso mesmo, vamos poupar. 517.
haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Isso aí é muito importante, né? O espírito pode vir pelos pensamentos, sentimentos daqueles familiares e ser até simpático, né? Ou familiares mesmo, e venha em benefício de toda a família, né? Ajudar todos os membros da família. Mas é preciso que esses componentes dessa família tenham realmente a submissão de entender que a proteção não pode partir de necessidades particulares de cada um, né? Necessidade de vaidade, de orgulho, de coisas materiais em excesso de materiais. Aliás, a espiritualidade só nos ajuda nas nossas questões morais, né? As questões materiais a gente recebe por consequência, né? As coisas boas da vida a gente recebe por consequência. Pois não, Valquíria, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito aqui, o que eu entendi, né? Porque a gente vê muito essa questão do nazismo, neonazismo, né, desses grupos que seriam racistas, né? Tanto pessoas que se juntam e grupos que não gostam de judeus, outros se juntam em grupos que não gostam de negros, outros grupos que não gostam. Então, o que eu acredito que ele esteja dizendo aqui é que espírito protetor, quer dizer, um espírito elevado, ele nunca vai ser um espírito para proteger esse tipo de grupo. Presta essas coisas, Sabe? Eu entendi isso, que os espíritos eles podem sim proteger grupos de afeição, de amigos, irmãos, mas jamais um ódio entre os próprios humanos. A essas situações, né? Exatamente. Por isso que é bom a gente perceber que a situação de cada país, a situação de cada cidade, cada estado, ela envolve a espiritualidade determinada para aquele lugar. E as provas que temos que passar, estamos naquele lugar por necessidade nossa. E os nossos governantes, os nossos pessoas que estão acima de nós na hierarquia material, de alguma forma também são responsáveis por toda a elevação do planeta, porque receberam essa responsabilidade, né? A cada um desses espíritos, como Ismael, que recebeu o Brasil, né, para sua responsabilidade, Joana d'Arc na França, e muitos outros espíritos evoluídos a tomar conta, como se diz assim, como se fosse um anjo guardião, né, daquele planeta, daquela cidade, daquele país, daquela família. Nessa família aqui, né, seriam os espíritos que teriam essa oportunidade, como você colocou aí, de se preocuparem apenas na proteção e na ajuda das situações familiares, espirituais, morais, e não em famílias que conservassem, né, determinados preconceitos, foi a palavra que faltou, né? Determinados preconceitos de raça, de situações políticas, sociais, né, discriminações, e usasse esses espíritos simpáticos e familiares, né, para que pudessem ir em auxílio dessas famílias, desses grupos, né, dessas regiões assim que realmente machuca, né, maltrata muitos povos, e não é por aí, né? A espiritualidade... Valquíria, e essa questão política, geopolítica, eu acredito que ela seja bastante complicada. A gente precisaria, tipo assim, nos 4 ou 5 estudos ou mais, para poder começar a compreender, né? Porque se a gente for questionar por que alguns presidentes, de repente o cara veio com a missão de fazer uma coisa, não deu conta, não conseguiu, né?
Pode o espírito protetor do planeta intervir em determinadas situações? Sim, em outras não. Então, é uma coisa bastante complicada, a gente nem tem informação suficiente, né? E fica até muito complicado a gente dizer, não, mas o cara é isso, não, Não mas, podemos, sabe? Não, não podemos julgar. Até a gente levantar julgamentos com relação Não podemos, não porque na podemos. outra vida ele foi isso, a gente não vai chegar a ponto nenhum. Não, né? não vai. Então, E, Valéria, tem um detalhe. Tem um detalhe. A vibração do planeta, a vibração dos espíritos que habitam o planeta, ela condiz com aquela situação material que estamos vivendo. Não é isso? Porque você recebe em troca, é como a lei, né? É tudo que vai e volta. Então, se nós estamos vivendo em uma situação, numa condição de desmando, como a gente às vezes prefere achar, ou desrespeito, não sei, cada um tem o seu julgamento, de alguma forma existe uma atração em relação a isso. Existe uma vibração de nós, da nossa moral, nesse instante, para que nós estivéssemos em comunhão com esses necessitados, com esses espíritos que estão nos governando, com esses espíritos, às vezes até de alguma forma, como nós não sabemos, influenciando, não é isso? Pela presença da nossa vibração espiritual, que é como a Alessandra falou, os maus gênios, eles não têm condição, mas pela nossa vibração, nós podemos ter junto de nós espíritos que torcem o contrário por determinada situação, que se acomodam por uma situação, que gostariam que fosse diferente, às vezes nem é por mal, gostaria que fosse diferente, como você colocou, em raças, né? Em questões aí materiais, existe espírito que gostariam que determinados lugares, determinadas sociedades continuassem daquele jeito. E tem um domínio sobre o nosso instinto, porque não temos ainda uma elevação moral a ponto de rejeitar essa situação, devido à condição do planeta. Né? Então, muitos dos nossos governantes, muitos dos nossos amigos, das pessoas que a gente gostaria que fizessem as coisas diferentes, como a gente acha que deve ser, e que às vezes nem é o melhor para nós, não conseguem justamente por essa vibração, que às vezes a gente até influencia. Muitas vezes a pessoa teria condição de fazer coisas melhores, mas influenciado por essa vibração, influenciado por outras situações, vai se deixando levar. E, às vezes, determinadas atitudes que deveriam ser boas, não consegue realizar. Já perceberam isso? Às vezes, a gente está num lugar social, num trabalho, numa coisa, a gente tem muita coisa boa para fazer, tem muito bons pensamentos, mas, às vezes, a maioria das pessoas é contra aquilo que a gente acha bom. Então, a gente não encontra caminhos para a gente fazer. Até quando a gente está na casa espírita, num trabalho espírita, se todos os irmãos não tiverem com um pensamento elevado, com vontade que dê certo, que aquelas reflexões sejam boas para nós, de repente não é como a gente gostaria que fosse. Né? Então, nós somos, nossos governantes, nós na nossa casa, todos nós somos um reflexo daquilo que é o nosso pensamento, daquilo que é o nosso valor, e recebemos de volta aquilo que merecemos receber por essa situação nossa, do momento. Mas como nós temos certeza que não é para sempre, isso nos ajuda a ter mais certeza de que vai mudar, né? Que nós vamos mudar. Porque para as coisas melhorarem, não é governante que tem que mudar, não é chefe de família que tem que mudar, não é chefe de casa espírita que tem que mudar. Quem tem que mudar somos nós. Se cada um de nós cuidasse de mudar a sintonia, de tentar pensar o melhor possível e fazer o melhor que pode, mesmo que ainda seja pouco nessa situação de encarnação que nós estamos, já seria o começo que aqueles governantes, aquele chefe de Estado, aquele chefe de família, aquele chefe de casa espírita, né, conseguisse também se envolver nessa vibração de amor e conseguir dar conta, não é isso? E por isso nós não podemos atirar pedra, né, jogar a primeira pedra em ninguém, porque nós não sabemos por que as pessoas não conseguem as coisas. Quanta coisa também a gente gostaria e não consegue, né? Vamos ler, então, a 518? Vamos para a próxima. Tá, ela fala sobre isso. Gostei 518. muito dessa... Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos
São igualmente os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras. Então, é o que nós colocamos, né? Vai depender da nossa vibração energética, da nossa vontade de melhorar, de colaborar, né? De fazer a nossa parte, né? O resumo é esse, fazer a nossa parte, tentar nos melhorar a cada dia, para justamente a gente elevar a vibração do planeta, a vibração da cidade, a vibração, né, da casa, do grupo social que nós estamos pertencendo. E, dessa forma, os governantes, os espíritos responsáveis, né, os protetores vão ter mais espaço para colocar em nós sentimentos de valores e nos deixar que os espíritos de luz, né, os espíritos que possam nos ajudar, simpáticos, protetores, né, tomem atitude por nós, nos ajudem, né, nos orientem, e que nós aceitemos as situações difíceis do país que estamos vivendo, do planeta que estamos vivendo, de uma maneira que entenda que estamos realmente em evolução, que todos estamos numa caminhada de dificuldades e que nós não podemos apontar o dedo para fulano, Beltrano, e achar que culpado é fulano, culpado é Beltrano, botar a culpa em ninguém pela situação que estamos no planeta no momento. Eu estou falando do planeta agora porque é a situação que nós estamos vivendo, é a nossa encarnação, né? Nós não podemos apontar o nosso dedo para ninguém que fulano foi culpado, que não teve isso, porque ciclano não fez aquilo, porque não teve outro, porque fulano não fez aquilo outro. Quando, na realidade, todos nós somos responsáveis por tudo que nós passamos em cada lugar que estamos. Porque o povo de um país, o povo de uma cidade, o povo de uma família, é aquele povo que procura se elevar, procura se melhorar, é aquela pessoa, são aquelas pessoas, não é o espaço físico. O que faz um país, né, se erguer, o que faz uma sociedade se erguer, o que faz um mundo melhor, não é o espaço físico do mundo, é o espaço íntimo de nós. É a nossa elevação, o nosso pensamento, nossa vontade de evoluir, nosso autoconhecimento, as nossas orações, né? O nosso perdão, o nosso sentimento pelos nossos irmãos governantes e por todos os irmãos que estão à nossa volta, inclusive por nós, porque reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo nossos erros, tendo esse autoconhecimento, nós vamos começar um trabalho de melhoria moral, e se todos nós fizermos isso, imagine como é que fica esse planeta. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos dizer, né, se mais de 200 milhões de brasileiros amanhecesse amanhã melhor, né, um pouco melhor, olha quanta coisa boa se conseguia. Mas não, chega amanhã, a gente continua achando que fulano é culpado, que devia ser assim, o dedo para ciclano, quando, na realidade, nós que precisamos mudar. Todos nós mudando nossos sentimentos, nossos valores morais, a nossa elevação, a nossa vibração espiritual, o planeta vai melhorar, o Brasil vai melhorar, tudo vai melhorar, a nossa vida vai melhorar. Mas deixa, Valquíria, assim, é importante a gente perceber que esse pensamento de se melhorar e realmente se trabalhar energeticamente está mais ligado ao espiritismo e às religiões, né, religiões, ocultos, espiritualistas.
Os demais, né, alguns estão tentando. Hoje mesmo eu vi um rapaz postou que o tio dele foi 2 vezes, de 80 anos, foi 2 vezes tomar a vacina e não tomou, porque o pastor disse que ele ia virar jacaré. Agora ele está com Covid, 80% do pulmão tomado, porque não quis tomar a vacina, porque... Então, a gente está tentando se melhorar, a gente está tentando... E muitas outras pessoas que também não estão ligadas a religiões, mas estão mais atentos à ciência, ao conhecimento da ciência. Mas a gente tem o que acontece no país é que a gente tem uma gama muito grande de semi-analfabeto que se deixa manipular, porque eles não têm informação. Isso foi muito, historicamente, por conta do desejo político, né, de manter as pessoas sob cabresto para poder manter os interesses e as suas colocações. Então, é uma coisa histórica que vem acontecendo, e assim, eu não sei, a gente não tem essa estatística. Tem muita gente voltada para a luz, mas a gente não sabe o quanto é o peso desses outros que não tem noção que precisam acordar, não tem noção da espiritualidade, não tem noção de nada disso. Então, realmente, o que você fala faz sentido de que é um karma coletivo da humanidade, né? Então, não tem jeito, a gente dá o nome de karma, mas é um resgate que a humanidade tem que fazer. Tem um nós espíritas estamos vendo no lado espiritual. E tem um programa que vai fazer isso, um programa da espiritualidade maior, né? De evolução do planeta, tudo isso. Chegou um ponto que não pode passar mais, né? Porque está tomado de energias negativas. Então, tem todo o trabalho que está sendo feito pela espiritualidade, de retirada, mas a gente não adianta esperar que daqui a 2 meses, 2 anos, 10 anos, a gente vai ter um planeta regenerado. Não vai, isso vai demorar quase 1000 anos ou mais, né? Até conseguir tirar tudo. Aí você vê alguns grupos espiritualistas falando: mas está cheio de naves, a gente já vai mudar, nossos corpos já estão mudando, em pouco tempo a gente vai mudar o DNA, vai estar em 5ª dimensão. Não vai, porque isso aí eu já ouço há 30 anos que essas naves iam pousar, nunca pousaram. 30 anos não é nada, Valéria, pela eternidade que nós temos para viver. Exatamente. Então, ainda tem muito tempo para muitas. Se essas coisas são impossíveis de acontecer, não sei, não duvido, porque entre o céu e a terra, né, existe milhões de possibilidades. Então, acredito que qualquer coisa pode acontecer. Mas agora, não. Agora ainda a gente tem que ralar muito, tem que tomar mesmo os cuidados que a gente precisa. Nós somos um povo que nunca vai fazer revolução para derrubar ninguém, né? Se já fez, foi há muitos anos atrás, agora o povo só sabe reclamar, bater panela e ficar falando mal um do outro no Facebook. Então, não vai mudar nada dessa forma. Valéria, essas coisas todas, eu concordo plenamente, mas são todos valores materiais que se trabalha de acordo com a elevação de cada espírito. Enquanto o planeta for composto desses espíritos como nós, o que nós temos para agora é o que tem para hoje, como diz a minha nora. São essas situações, porque é isso que nós criamos, é isso que nós estamos trabalhando para melhorar. Agora, o trabalho é lento e gradual, demora, desde que o mundo é mundo, que está sendo transformado. É muito vagar, não é assim de repente. E aí, essas pessoas que estão no mundo e que têm essa situação que se colocou aí de material, esse pastor, dessa gente toda que nós já sabemos, todas são envolvidas, cada um dentro da sua elevação, dentro do seu nível de compreensão. Né? Se esse senhor, coitado, acreditou que ele ia virar jacaré, porque ele ainda não caminhou ainda um degrauzinho a mais dos ensinamentos, da transformação. Ele vai chegar lá. E ele pode reencarnar, ele pode mudar no mundo espiritual, ele pode aprender. São 1000 oportunidades que nós temos, não é só essa encarnação, não é só isso, a gente não tem que ver o que nós estamos passando, levando em conta só o que nós estamos vivendo agora.
Nós estamos vivendo agora, graças a Deus, uma depuração do nosso espírito, que é tão complicado. Nós estamos recebendo a oportunidade de nos depurarmos. Agora, isso é cada um no seu tempo. Cada um não significa também que nós estamos aqui, como você colocou, que nós, as religiões espiritualistas, estamos na vanguarda da situação, que talvez não estejamos, porque nós não sabemos de nossas vidas anteriores, situações podem ter acontecido, que nós estamos precisando de entrar agora nessa situação, para a gente se refazer, para a gente se fortalecer, para a gente se transformar. É uma oportunidade de transformação. Esse moço que falou que não tomava vacina, que ia virar jacaré, o pastor que falou, todos nós, todas essas pessoas têm que agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivendo essa situação de transformação moral. É uma situação que nós não podemos perder. Então, cada um no seu limite, cada um no seu degrau, mas todos caminhando para o mesmo ponto. Claro que... Valquíria, eu não quis dizer que nós estamos mais evoluídos, eu quis dizer que nós estamos mais esclarecidos. A nossa posição, ninguém sabe, eu não faço ideia. Mas eu já resolvi uma coisa, nesse meu estudo de autoconhecimento, eu ainda não consegui acessar minhas vidas anteriores, mas eu acredito que eu não fui nenhuma santa. Mas eu já resolvi não sofrer por isso. Eu falei, gente, se eu matei, se eu errei, se eu fiz isso, fiz aquilo outro, foi lá. Então, vou me perdoar, vou aceitar essas coisas e não me culpar por uma coisa que eu fiz em outras vidas. Né? Mas agora eu pode evoluir, Valéria, tem sofrimento. Tem um amor para a evolução nossa. Tem, mas nós que não sabemos escolher, então estamos indo pelo sofrimento, mas Deus deu para nós o direito e como é que se diz, o dom, né? A misericórdia da nossa elevação pelo amor. Só que nós não conseguimos. Mas Ele não deu para nós o sofrimento para a gente evoluir. Primeiro, Ele nos propôs o amor, mas nós ainda não conseguimos, mas nós estamos evoluindo pelo amor, porque essa nossa transformação vai nos levar ao amor, à perfeição divina. Então, nós não estamos evoluindo pela dor. A dor é um instrumento para nós chegarmos ao amor que nós ainda não conseguimos tirar de nós. Mas nós vamos conseguir. A gente não pode perder a esperança. Oi, Valquíria. Oi, filha. Só complementar um pouquinho. Está ótimo, pode complementar. Não, vem bem isso que a Valéria falou. Isso vem bem de encontro o que a gente conversou ontem. Né? Vem falando sobre a fé, que a fé é cega, segunda-feira, né? E a fé é raciocinada. Não é? Não é isso? Lá 2.000 anos ou mais, né, que nós estávamos lendo isso ontem, que o Kardec trouxe essa luz para a humanidade. A fé cega ela foi começando a perder terreno, vamos dizer assim, espaço, quando a ciência foi avançando, né? Porque o Espiritismo caminha de braços dados com a ciência. Né? Então veio a ciência, veio o Espiritismo trazer toda essa luz, todo esse esclarecimento para a humanidade. Quer dizer, mesmo assim, aí cada um nós continuamos ainda com essa fé dificuldade, né, que não é raciocinada, essa fé que... Por isso que ele acredita que vai virar jacaré, porque ele ainda não tem essa fé que nós temos, que ele não sabe de reencarnação, né? Ele não sabe que vai voltar, que ele não é jacaré, ele nunca vai ser jacaré, se ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, porque ele raciocina, porque acredita no que ele porque tem lógica, o Espiritismo tem uma lógica que faz a gente acreditar. Agora, as pessoas que ainda estão caminhando um pouquinho ainda com mais dificuldade, acreditam no que o outro fala, uma pessoa que não estudou, que a doutrina espírita precisa ser estudada, precisa ser entendida, né? Além de ser aceita por nós, ela tem que ser acreditada, tem que ser raciocinada, como diz a música das crianças, né? É a fé que tem que ser raciocinada. E quando ela tem esse raciocínio que você está colocando aí, muito bem colocado, você tem certeza que se você não vai virar um jacaré se você tomar uma vacina. Então, não adianta ninguém dizer você, porque você não sabe que não vai acontecer. Porque você já tem um degrauzinho a mais do que esse nosso senhorzinho, não é isso? Agora, pode ser que tenha gente até menos ainda que é capaz de achar que vai morrer. Tem gente que está achando que
que vai dar a doença se tomar vacina. É falta de elevação moral, de conhecimento espiritual, de esclarecimento. Tem uma fé cega, você colocou muito bem. Tem uma fé tão cega que é capaz de acreditar no maior absurdo que alguém diga. Que se a pessoa acreditasse em alguma coisa, tivesse uma certeza, como nós estamos tentando procurar ter, a pessoa não acreditaria jamais que ia virar um jacaré, porque se tomar vacina. Imagine quantas encarnações esse irmão já vai precisar, e nós também, né? Nós não sabemos de nós, para realmente acreditar que a ciência só quer o nosso benefício. Que os ensinamentos de Deus é baseado na ciência, que Jesus não veio destruir a lei, não, Jesus não veio destruir nada. Ele veio nos colocar a par das verdades, para que nós aceitássemos depois que nós entendêssemos, para poder não ter a nossa fé, como você colocou aí, né? A fé sem raciocínio, a fé cega, né? Para nós termos a nossa fé raciocinada. Meu amor, esse é um assunto bastante complexo. Não é, Valéria? Nossa, nem me fala. Aí, eu não sei, hoje eu estou com energia assim forte. Beleza, coisa boa. Então, lê a 19 para a gente. Lê, tá bom, eu vou ler, que era isso que eu ia colocar, que a gente já está com um tempinho então, meio... Tá bom. Coisa, então eu já leio e a gente ler mais rápido. Que a última é meio grandinha. Sim, então vamos lá. Vamos ler as duas, então, e a gente vai para a última, tá? Tá. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que precisam de a direção superior. Então, isso já foi falado de Jesus, como do planeta, e do outro lado do Brasil. Tem essa proteção, né? Tem essa proteção divina. Vamos para outra, então. 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos. Quer dizer, uma sociedade. Um povo, uma sociedade mais avançada vai ter um espírito mais elevado para ajudar. Com certeza. Agora, 521 é a última. Quem vai ler? Alessandra, lê, Alessandra. Lê? Eu vou ler aqui, estou lendo. Vou ler. Você quer ler? Então tá. 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são. Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Isso. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que, nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos, determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. As leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar em seu seio a justiça.
os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros, estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens. Facilmente se forma ideia da população oculta que se lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. É como um resumo aqui, né, do que já falamos. Eu comparo isso aqui também, porque como os santos, né, que as pessoas veneram, e eu não sei onde eu ouvi, acho que foi uma palestra que eu ouvi, que eu não me lembro como, de aonde, que diz isso aí, que os santos, se a pessoa acredita naquele santo e venera e tem devoção, né, como diz, existe uma porção de espíritos amigos que formam uma falange de espíritos que, quando as pessoas se dirigem àquele espírito, outros podem ajudá-lo. Não é só porque está ali o santo, para quem acredita em santo, é santo. Mas, na verdade, são espíritos. É um espírito que está ali, responsável pelos pedidos, pelas orações, né? E os espíritos que estão ali, esses todos que nós estamos vendo aí, simpáticos, né? Anjos guardiões, né? Espíritos familiares, forma aquela falange de espíritos protetores e que realmente atende aqueles pedidos, ou dependendo do merecimento de cada um, mas atua no sentimento das pessoas, como esses deuses que você leu aí, né? Que são os deuses que são amados e admirados, então, porque eles têm em volta deles os espíritos amigos, porque pode quem quiser chamar de Deus, pode quem quiser chamar de santa, o que quiser, porque quem está ali é a espiritualidade, não é outra coisa se não seja os espíritos, atendendo, né, as pessoas que estão fazendo as suas orações, né? Estão elevados ali no amor. Então, é isso aí, meus irmãos. Vocês desculpem aí a tosse, mas não tem outro jeito, só tem essa garganta mesmo. Querem operar, mas eu não quero deixar, entendeu? Ótimo, Vaquíria. Eu espero que da próxima vez seja melhor, mas não sei não, sabe? Mas muito obrigado pela vocês me ouvirem, ter paciência. Eu sei que às vezes eu falo muito, vou fazer o quê, né? Eu nasci assim, vocês têm que me engolir. Então, Gabriela, você toma jeito, viu? Agradeço a vocês a oportunidade. Tá bom, Valéria, que você me dá essa oportunidade, mesmo com as minhas dificuldades, mas eu agradeço muito, tá? Pô, meu amor, a oportunidade é minha, a gratidão é minha. De vocês, todos nós, né? Ivone está querendo falar? Oi? Tá bom. Conceição, não? Obrigada. Podemos encerrar, né? Se alguém quer falar alguma coisa, né, Valéria? Às vezes alguém quer fazer alguma colocação, né, Conceição? Quer, Conceição? Tem pouquinho tempo, mas tem. Eu acho que a Ivone quer colocar alguma coisa. Ela está com o microfone aberto. Luiz também. Fiquem à vontade, ainda falta pouquinho. Aproveita logo, se dá de tempo. Eu não sei se eu tenho... Fala, Luiz. Estão me ouvindo? Aham. Não, porque ela pediu para eu fazer a prece, Alessandra. Antes de você fazer a prece, eu estou aqui nos bastidores, só conectando com a turma. Agradecer, Valquíria, e falar assim, eu estava pensando, no tempo todo que você estava fazendo estudo e falando, né, como é importante a gente estar junto. E o mais importante, assim, além, lógico, do conhecimento, mas é essa sintonia, essa harmonia, a experiência que cada um tem, sabe? Eu acho que tem toda uma energia, assim, né? Eu já falei isso várias vezes aqui, mas que conduz o estudo, sabe? Por mais sofisticado ou simples que seja, não importa para a gente, importa a gente estar aqui em um mesmo pensamento, né? Na intenção de nos melhorar, né, Alessandra? Exatamente. Né? Aprender com o outro para nos melhorar. É verdade, minha filha. Eu agradeço por essa encarnação, por essa oportunidade, e agradeço conhecer vocês, você, Valéria, todo mundo que eu passei a conhecer depois aqui, né?
E os outros eu conheço, mas agradeço que somou mais essa turma boa junto comigo. Eu sou muito feliz nessa encarnação. É isso aí. Então, vamos pedir, o Luiz vai fazer a nossa prece aí. Ô, Valquíria, a família só está ampliando. A família já está... Estamos ampliando a nossa família do coração. É verdade. Ampliando a família do coração. É verdade. Então, vamos, Luiz, fazer a prece, né? Graças a Deus. Nós agradecemos por esse momento, por esse encontro, por esse estudo da noite de hoje. Que nós possamos usufruir sempre desses ensinamentos, que são muito importantes para a evolução da nossa reforma íntima sempre, né? Agradecemos pelo dia de hoje e agradecendo sempre ao Grupo Espírita Divino Espírito Santo, que tanto nos influencia e tanto nos intui, tanto nos incentiva a continuar seguindo nesse caminho do bem. Pedimos sempre pela humanidade, por todas as pessoas que nesse momento se encontram em dificuldades, que todos possam estar sempre amparados pela espiritualidade maior, que todos os gestores, todos os médicos, enfim, todas as pessoas que têm um papel importante nesse momento, estejam bem amparados e bem instruídos, sempre seguindo com muito amor e esperança, na certeza que tudo vai terminar bem. Pedimos que todas as famílias aqui representadas tenham sido beneficiadas nessa noite. Todos aqueles que não puderam comparecer, não puderam estar presentes, também tenham recebido todas as vibrações positivas, tudo desse estudo, desse encontro nesse momento. Que nós possamos estar sempre guiados pela esperança, pelo bem, pelo amor. Pedimos a permissão para o encerramento. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Luiz, que tem um movimento para nós, muito bom. Luiz faz a prece, parece que a gente está lá, né? No encerramento da sala de passe, não é? Parece que se sai daqui, né? Gente, viagem. Boa noite, gente. Boa noite. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta. Oi, Lucinha. A Lúcia hoje não participou, não. Lúcia. Eu fico ouvindo, eu tenho que aprender com vocês. Lúcia, boa noite. Boa noite. Que cachoeira linda é aquela, Dona Maria. Hein? Que cachoeira linda. Às 6 horas eu fui lá fazer uma prece para esse nosso planeta aí, para ver se... É dentro do sítio? É nos fundos aqui, no fundo da minha casa. Nós tomamos banho, né, Maria, lá? Até a Santinha foi. Foi. Nós estamos querendo passar a pandemia. Depois de passar a pandemia, vocês vêm. Deus quiser. Alexandre vai ter que carregar as velhas. Quem mandou ele se meter no meio das velhas? Luiz carrega as velhas aí, pode deixar que o Luiz carrega. Luiz também vai carregar as velhas. Tem bastante tempo, né? Boa noite. Ai, Emília, agora te vi, Emília. Oi, Emília, agora eu te vi. Boa noite, dona Emília. Boa noite, Emília. A Emília está dormindo, ela. A Emília está dormindo? Lúcia. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã nos vemos. Amanhã cedo. Tá, um beijão. Beijo, tchau. Fiquem com Deus.